Às vezes a gente se pergunta por que Deus não fala comigo. Eu queria adorar igual aquele irmão está adorando, eu queria sentir a presença de Deus, ter experiências com Deus. Mas quantas vezes Deus fala conosco em coisas do dia a dia, no nosso comportamento que deve ser mudado, e a gente diz, não, Espírito Santo, não quero ouvir, ou ignora aquilo. Você, naquele momento, você calou a voz do Espírito Santo, você se tornou mudo para o Espírito Santo. Então, muito mais difícil vai ser, com certeza, você sentir a presença de Deus. Deus não ignora o que a gente faz, né? Ele quer nos transformar, Ele não quer te dar só um sentimento, Ele quer transformação de caráter. Então, nós precisamos contribuir com esse papel. Se nós ignoramos constantemente a consciência, nós podemos cauterizar ela. É o que a Bíblia chama quando nós constantemente negamos os avisos de Deus na nossa mente, né? Na nossa consciência, o Espírito Santo falando conosco. E nós começamos a nos tornar insensíveis para as coisas de Deus. E daí nós passamos a pecar e fazer certas coisas naturalmente, porque já não nos pesa mais, porque eu vou apagando, sabe? É como se o Espírito, quando eu estou andando com Deus, é como se o Espírito Santo estivesse aqui do lado falando comigo. E cada vez que eu não quero ouvir, eu vou dando um passo mais longe, e ele permanece ali. E eu vou me distanciando ao ponto que eu não consigo mais ouvir ele. Eu começo a ouvir o mundo ao meu redor. Eu começo a cauterizar a minha mente. E a consequência disso é apagar a ação do Espírito na nossa vida, por resistir constantemente aos seus avisos. Irmãos, é claro que nós, na nossa caminhada cristã, nós buscamos a perfeição. A Bíblia fala, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós devemos buscar a perfeição, mas nós sabemos que nós nem sempre seremos perfeitos. E, infelizmente, às vezes nós vamos pecar, vamos errar. Mas isso não deve ser um hábito na nossa vida, isso deve ser um acidente. Por mais que essa palavra está errada, acidente, porque o pecado não é uma coisa que acontece por acidente. A gente percebe ele constantemente chegando perto, e se a gente diz não, ele vai se aproximar e não vai, na verdade não é um acidente. Mas digamos que aconteceu. O pecado ele tem que ser simplesmente um evento. O problema é quando eu não entro nesse processo de arrependimento, de quebrantamento, de pedir perdão. Aquele pecado ele deixa de ser um evento e passa a ser um comportamento. E daí a gente se torna condenável diante de Deus. Porque nós já entramos, uma coisa é você fofocar uma vez e se arrepender. Outra coisa, todo dia você fofoca, você se torna uma pessoa fofoqueira. Você aderiu a um comportamento. E nós precisamos vigiar isso. Então, as consequências de um coração que resiste aos avisos do Espírito Santo é se tornar duro e descrente. Uma pessoa começa a se tornar cética, sem temor pelas coisas de Deus. E, consequentemente, nos seus dias vai se tornar infiel. Olha o que diz lá em Hebreus. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente. Vamos começar de novo ali. Meus irmãos. Ele não está falando para as pessoas lá de fora que não tem Jesus. Ele está falando, meus irmãos, são pessoas de dentro da casa de Deus, da família de Deus, que receberam Jesus. Esses irmãos estavam indo para o caminho de ter um coração duro e descrente. Que coisa mais triste, alguém que tem experiência com Deus, endurecer seu coração. Isso pode acontecer. Isso está à nossa volta. Se nós não vigiarmos a nossa vida, a nossa fé, nós podemos cair nesse coração duro e descrente, que a consequência está ali, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que se fala as escrituras sagradas se aplica a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado. O pecado é um engano que chega às nossas vidas. Uma pessoa enganada é uma pessoa que não percebeu a sutileza do diabo chegando por perto. E ele fala do papel dos irmãos que estão por perto, um animar o outro. Vamos animar para que não aconteça ninguém ser enganado. Nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Então, muitas pessoas se tornaram infiéis a partir desse momento, que elas começaram nas pequenas coisas a negligenciar a voz do Espírito Santo e sua consciência. E outro instrumento que Deus usa para santificar a nossa consciência são as pessoas. Em nosso crescimento, como nós falamos um pouco antes, em nosso crescimento de fé, nós vamos no início ter dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Às vezes você não vai perceber um comportamento errado na sua vida. Se você tinha o hábito de falar palavrão, aquilo é tão natural você falar palavrão que tu solta e tu nem percebe. Porque era um hábito. Daí vai chegar um irmão e vai te lembrar, irmão, não está soando bem. Não é legal, não é conveniente. Ou se você fofocava o tempo todo a vida das pessoas,
vai chegar algum irmão, um líder, um pastor que vai sinalizar para você, ó, irmão, esse comportamento não é legal, vai gerar intriga, não é adequado a um filho de Deus. Então Deus vai usar líderes, pastores, para nos cuidar nesse sentido, discipuladores. Às vezes a gente acha que quando um líder está chegando perto da nossa vida e está nos animando a corrigir alguma coisa, até nos advertindo, a gente pensa que esse líder está sendo metido, autoritário, a gente até pensa que ele pode estar querendo passar dos limites da intimidade, mas nós temos que ter consciência que quando uma pessoa que está sob a liderança de Deus sobre a tua vida, vem e te sinaliza que algo precisa ser mudado, nós temos que respeitar aquela palavra que está sendo dada, porque essa pessoa está zelando com a missão que Deus deu para ela. Se você for ler lá em Hebreus 13, fala que os líderes da igreja, eles sabem que quando eles comparecerem diante do Senhor, eles terão que prestar conta de como eles cuidaram e pastorearam o rebanho de Deus. Eles sabem que eles terão que se apresentar diante de Deus com a missão dele, não respondendo por você, mas respondendo pela missão que ele tinha de avisar você. Se você vai ver o Antigo Testamento, fala lá num dado trecho sobre a função de um atalaia, que deveria avisar se ele visse alguém pecando, e se ele não avisasse sobre aquele pecado, aquele sangue daquele irmão, a consequência de condenação, cairia sobre o atalaia. Então é responsabilidade do atalaia, do mensageiro de Deus, avisar. Irmãos, nem sempre é confortável, na maioria das vezes, quase todas as vezes, 99,9%, não é confortável sinalizar para alguém que ela está indo para o caminho errado. Mas é papel, é função de uma pessoa que está na liderança. Então, se você deseja permanecer fiel, use e se aproprie desse instrumento que Deus deu de pessoas que cuidam da sua saúde espiritual e vigiam a sua vida. Sim, aqui é todo mundo metido. Um cuida da vida do outro. Para a glória de Deus, para que todos nós chegamos um dia perfeito, se apresentando diante do Senhor. Então é nesse sentido que nós precisamos perceber que Deus nos colocou a bênção de termos líderes espirituais que cuidam de nós. E você pode escolher que tipo de tratamento você vai querer ter. Tem pessoas que às vezes elas estão caminhando numa vida errada, as coisas não estão bem no relacionamento, não estão bem na sua vida pessoal. E ela deixa aquilo estourar, quando as consequências já são grandes. Daí ela vai procurar uma ajuda pastoral, vai abrir com um irmão. Eu costumo falar que isso é uma consulta de emergência. Quando muitas vezes não se tem muita coisa que dê para fazer. Dá para tratar a questão da culpa, mas as consequências às vezes não tem mais como lidar com elas. Você vai ter que lidar com elas na sua vida. Mas se você deseja ser uma pessoa que se antecipa, que zela por tua própria saúde espiritual, se quer permanecer firme para se encontrar com Jesus, você vai fazer um check-up, igual nós fazemos quando nós não estamos sentindo nada, mas a gente sabe que às vezes existem coisas que são silenciosas em nosso corpo, na nossa saúde. Então a gente vai lá, faz um check-up anual, um preventivo, para ver se está tudo certo, tudo em ordem. E lá pode sinalizar que tem alguma coisa para você consertar. Eu digo que o check-up é como se fosse o discipulado. Você se submete a ser acompanhado por alguém, e você vai estar lá naquela tua vida, na tua rotina de discipulado, prestando contas, e o discipulador ele vai perceber, ou o líder de PG vai perceber algo que não está legal na sua vida, ele vai chegar e vai te orientar. É um check-up. Antes que algo aconteça, antes que algum sintoma claro venha, que a doença apareça, você pode escolher ser acompanhado. Então nós precisamos usufruir dessas ferramentas que Deus nos deu para permanecer firmes. E a segunda característica importante em nossa vida para que nós venhamos permanecer fiéis é alimente sua fé. A palavra fidelidade, às vezes, ela é traduzida na Bíblia pela palavra fé, que é confiar, confiança em Deus. Alimentar a fé é essencial para a gente permanecer fiel. E nós precisamos perceber o que tem alimentado a nossa vida. Muitas vezes, aquilo que nós temos ingerido em nossa alma, para o nosso espírito, não tem alimentado a nossa fé, mas alimentado a infidelidade a Deus. Às vezes a gente está lá diante das nossas redes sociais, não vai ter lá no Instagram um perfil escrito Satã, e você clica seguir Satã. Ninguém faria isso, né? Acho que ninguém de nós gostaríamos de seguir Satã. Mas às vezes a gente está lá no Instagram e tem os filhos do diabo lá, e a gente segue eles. E eles são ótimos comunicadores das vontades do diabo. E daí você vai lá e pensa, mas é um cara tão legal, fala tão bem, olha a família que linda, não é cristão, não é filho de Deus, mas olha que lindo. Nós sabendo que muita coisa que aparece nas redes sociais é ilusão.
E você começa a se alimentar daquilo, dos stories, do perfil, do que acontece. Você segue a vida daquela pessoa e fica sabendo das fofocas. Ah, é que na verdade eu estou orando. Eu quero tanto que essa pessoa se converta, ela é tão legal. E eu fico acompanhando ela, eu fico me alimentando daquela vida carnal. E de repente, sem eu perceber, eu começo a desejar coisas que não faziam parte de mim. De repente eu quero desejar um estilo de vida diferente do que eu tenho. Eu sinto falta de algo que eu nunca senti. Eu começo a me tornar ingrato com algumas coisas. Eu começo assim a achar que o que eu tenho é injusto na vida comparado às outras pessoas, porque aquela vida daquele fulano, aquela vida é mais abençoada. Olha a minha situação. E aquilo começa a contaminar. Você alimenta a sua alma com porcaria que o diabo oferece, com comida do diabo. Então nós temos que cuidar com as sutilezas do diabo. A gente não cai em pecado da noite para o dia, a gente alimenta esse comportamento, essa queda. E como eu falei, o Espírito Santo vai sinalizar para nós que algo não está bem, que não... Sabe aquela mania que a gente tem? Ah, ele faz isso errado, mas no fundo ele é legal. Cuidado com essas... Como é que eu falo? Quando a gente faz concessões. A gente aceita algumas coisas... A gente faz ao contrário, em vez de a gente absorver a palavra de Deus, absorver aquilo que pessoas que nos inspiram para Deus, a gente começa a seguir e observar a vida de pessoas que não têm os princípios da fé estabelecidos igual ao nosso. E daí cada vez se torna mais difícil para viver uma vida de fé. Cada vez eu me torno uma pessoa mais cética com as coisas espirituais. Até mesmo as notícias nós temos que cuidar daquilo que nós lemos. Nós temos falado tanto nos últimos tempos sobre isso, que a gente pega e aceita tudo sem pesquisar e, mais importante, sem orar sobre aquela coisa que foi nos informada e muito menos sem colocar a prova da palavra de Deus para ver se essa é a vontade do Senhor. Eu fiquei pensando nesses dias que se o anticristo quisesse vir agora reinar na terra, usando essa pandemia, ele teria muito sucesso no meio de alguns cristãos. Quando a mídia falou e nós vemos autoridades sugerindo, igual o Edson falou semana passada, é claro que a gente entende que no sentido da igreja não é essencial, nós compreendemos o todo. Mas muitas pessoas absorveram isso ao ponto de dizer, não, a igreja não faz falta. Eu não preciso da igreja, a igreja é só um clube, a igreja é só uma atividade de lazer, a igreja é só um passatempo. E as pessoas começam a absorver aquilo que a mídia, algumas pessoas que não são filhas de Deus, começam a implantar com sutileza em nosso coração. E uma coisa que o diabo usa muito com o crente é a coerência e o politicamente correto. Ele pensa, não, mas é coerente, é politicamente correto, então deve ser a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus é politicamente correta. A maioria das vezes não é. Nem sempre ela é coerente com o nosso estilo de vida do mundo. Ela confronta. Irmãos, é claro que diante dessa pandemia nós não vamos ser pessoas tolas que vamos subestimar os cuidados. Vocês estão vendo aqui, nós estamos fazendo 6 celebrações, ó, todo mundo um longe do outro com essas máscaras que é ruim de usar, né, gente? Vamos falar a verdade. Chega a dar a falta de ar. Tu já pensa, devo estar com sintoma porque não consigo respirar direito. É terrível. Mas nós sabemos que isso é real, que nós precisamos nos cuidar. Mas tudo que nós ouvimos ali fora, nós devemos filtrar. Até que ponto? Será que é dessa forma mesmo? Nós precisamos vigiar daquilo que nós nos alimentamos, se isso tem a ver com a vontade de Deus. Às vezes o Edson traz uma direção, o Edson diz, vou fazer tal coisa. E eu tenho uma mente muito calculista. Eu falo sobre coerência politicamente correta, porque eis aqui uma pessoa que luta com isso constantemente. E eu já venci muita coisa, né, marido? Estou indo muito bem. Parabéns para mim, viu? Estou crescendo. Mas muitas vezes eu chego diante dele e falo, tem certeza? Por que tu vai fazer isso? Por que dessa forma? Eu acho que não é assim. E o Edson olha para mim e disse, essa é a tua opinião ou você orou sobre isso? Nem orei coisa nenhuma, é só o que a Cíntia acha. E eu percebi que nós temos muita opinião sobre as coisas e pouca oração sobre as coisas. Então, antes da gente sair ditando e falando como deve ser, ainda mais nessa época que todo mundo se tornou juiz um do outro. O Edson esses dias estava falando, agora as pessoas se tornaram juízes uma da outra. Todo mundo tem um julgamento contra o outro, o que deve fazer, o que não deve fazer, sabe? Virou um caos. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Antes de opinar, vamos orar. Será que é assim que Deus quer que a gente se porte? É dessa forma que vai ser agradável a Deus? Que mania que a gente tem de sempre dizer o que a gente acha. E daí o que a gente acha? Nem sempre o que a gente acha é importante, ou é certo, ou vai contribuir em algo.
Agora eu posso contribuir orando e dizendo, Deus, de que forma eu posso me adequar à vontade do Senhor com o que o Senhor está fazendo no mundo? Eu fico preocupada que muitos cristãos, eu falo isso de forma coletiva, se você acompanhar as redes sociais, você vai ver quanto nós sabemos que tem pastores que gostariam de retornar às suas reuniões, lutando, se esforçando para isso, e tanta pessoa que é filha de Deus condenando os pastores, como se eles quisessem, vamos abrir aqui, vamos se expor. Vamos aí, vamos se expor todo mundo por vírus. O pastor não tem família, não tem seus compromissos, não tem sua saúde para cuidar. Eu vi o Edson nesses dias com uma agonia santa, de decidir a vontade de Deus naquilo que nós deveríamos fazer, porque ele sabia que nós temos aqui um povo para cuidar e alimentar e para sustentar. Então, quando um líder toma uma decisão em qualquer denominação, a primeira coisa nós temos que orar e consultar o Senhor e compreender que ele está buscando fazer a vontade do Senhor. Assim nós queremos crer em relação a todos. Existe um zelo com a missão que foi dado. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, algumas pessoas se desviaram da fé. O que eu estou falando aqui para vocês não é uma coisa que é distante de nós. Pessoas se tornaram infiéis. E isso é muito preocupante. Então, nós temos que alimentar a nossa fé. Esses dias eu estava num tempo que eu pude pegar um livro e ler um pouco, e eu estava lendo o livro lá do pastor da Hilson, e ele começa a contar como é que ele construiu a igreja, como foi os primeiros tempos dele, as coisas que foram acontecendo. Aquilo me fez tão bem, eu parei de ler, eu comecei a chorar, comecei a orar, agradecer a Deus por aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, nessa igreja, dizer, Deus, é isso aí, nós estamos no caminho certo, é assim que tem que ser. Eu quero cada vez ter mais paixão por isso, eu quero que o meu coração queime, eu nunca quero ver o meu coração desanimado em relação à tua obra. Deus continua aquecendo. Aquilo me fez tão bem, ler uma história de fé que me inspirasse para as coisas de Deus. Mas eu podia ter parado aquele tempo livre e ter ficado rolando o feed. Que a gente fala, às vezes, que nós estamos no caixinha do nada, mas a gente já deu o nome de caixinha do diabo. Quanta gente peca ficando aqui, ó. Acho que não está fazendo nada, mas enquanto tu não está fazendo nada, o diabo está fazendo tudo. Tudo para tirar a tua atenção das coisas de Deus e te apontar um pecado. E olha os anúncios que aparecem para nós, né? Eu boto os desenhos lá do 3 palavrinhas, de repente no anúncio tem um funk. Eu fico pensando, meu Deus, até nas músicas infantis cristãs acontece isso. Nós temos que vigiar constantemente. Então vamos alimentar a nossa fé como nós alimentamos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia fala que a palavra de Deus é poderosa. Ela entra no nosso coração, ela discerne os nossos desejos, ela mostra para nós o caminho certo. Outra prática para alimentar a sua fé é a obediência. Não basta nós ouvirmos sobre as coisas de Deus, nós precisamos praticar as coisas de Deus. Senão nós estamos nos enganando, a Bíblia diz. Você pode se enganar, que triste, é triste ser enganado, mas pior ainda você mesmo se enganar. Esse é o pior tipo de engano, o que nós mesmos conseguimos nos boicotar, nós mesmos conseguimos nos fazer tropeçar. É como se tu pegasse uma pedra, botasse na frente, agora eu vou tropeçar. Às vezes nós fazemos isso quando nós ouvimos a palavra de Deus e achamos que porque a gente ouviu foi suficiente e não pratica, nós nos enganamos. E a última prática importante para alimentar a nossa fé é o que nós estamos fazendo aqui, nós temos buscado comunhão. A comunhão gera ânimo. Olha o que está escrito lá em Hebreus 10. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esse texto é muito interessante e aplicando aos dias atuais, hoje realmente tem irmãos que não podem congregar por questão de risco, por alguns cuidados que eles devem ter, mas são pessoas que estão ansiosas por poder retornar. Elas não se enquadram nessas pessoas aqui que abandonaram. Elas não podem estar. Mas infelizmente existem pessoas que nunca estavam e agora elas não estão mesmo. Né? A gente envia mensagens para o irmão, você gostaria de retornar à celebração? Daí a pessoa responde, eu não, agora em tempo de pandemia, uma pessoa é saudável, né? não convive com ninguém de risco. E daí a pessoa fala, pandemia, dá vontade de responder, mas você não vinha mesmo. Né? Só tem uma desculpa da moda agora, a pandemia. E ainda dá uma de moral para cima da gente, e vocês o que estão fazendo, só falta dizer isso, né? Mas não é, nós sabemos o valor, como nós aprendemos semana passada, o decreto de Deus à comunhão, existe um valor, existe algo precioso na comunhão, como esse texto diz. Pelo contrário, irmãos, animemos uns aos outros, o ânimo, para a gente permanecer firme é quando nós estamos juntos. Não interessa, nós vamos ter que um dia se encontrar entre 5, mas precisa ter comunhão, porque nós somos corpo, o corpo precisa de conexão, ligamento, estrutura funcionando. Nós precisamos disso para manter a nossa fé. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja.
É um corpo completo em si, então nós precisamos nos animar. E olha o que diz no final desse texto. Animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Se tem um tempo que nós devemos realmente procurar valorizar a comunhão em nossas vidas, é no fim dos tempos. O dia se aproxima, o dia de Jesus está se aproximando. Nós temos concordado que nós temos percebido sinais do Senhor, que os finais dos tempos estão chegando. Não sei se vai ser finais de tempo de daqui 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, mas eles estão sendo sinalizados. E se tem um tempo que nós precisamos valorizar a igreja, o estar unidos no mesmo espírito, na mesma fé, participando da comunhão do amor de Jesus juntos, esse é o tempo que nós precisamos valorizar. Porque nós precisamos nos animar. Não é assim, se você que retornou às celebrações, agora, semana passada, não se sentiu mais animado na fé? Dá um up. Nós estamos juntos, não estou sozinha, está todo mundo no mesmo barco, estamos se cuidando, usando máscara, fica meio longe, irmão, se enche de gel. Mas estamos juntos. Só de olhar para o irmão ali e sorrir, mesmo que a gente só vê o olho. Fazendo assim, porque não dá para ver a expressão, mas nós estamos ali. Aqui existe um amor cristão. O Espírito de Deus se manifesta no meio de nós. E isso é tão bom. Então eu gostaria de animar você com essa palavra. Eu sei que tem algumas coisas que são de orientação, mas eu gostaria de gerar ânimo para você permanecer fiel. O dia se aproxima. Se hoje, gente, isso que nós estamos vivendo, sentar na frente da TV, assistindo Netflix, comendo pipoca, e a gente não conseguir permanecer firme agora, o que dirá dos tempos que virão? A palavra de Deus fala de coisas terríveis que acontecerão no final. Tem gente que acha que a gente vai ser poupado antes da tribulação, a igreja vai subir. Tem outros que dizem que não, que nós vamos viver. Independente se vai acontecer ou não, de qualquer forma eu quero estar preparado. Mas se hoje nós não conseguimos nos manter fiéis, que estamos confortáveis dentro da nossa casa, o que dirá dos dias quando Jesus disse que entrarão dentro da casa de vocês e arrastarão vocês perseguindo familiares, entregando vocês às autoridades, dizendo esse aqui é cristão. E você não sabendo o que você vai sofrer. Se hoje eu não consigo dizer não para as propostas do diabo, como é que eu vou poder dizer sim para Jesus no dia que eu for provado e isso custar a minha vida? Se hoje você sente em seu coração que algo está infiel, algum comportamento, alguma coisa não condiz com o que Deus está pedindo de você, hoje é tempo de você se reconciliar com Deus. Renovar sua fidelidade com Deus. Queria concluir com um texto que está lá em Tiago, que diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam.